da nova série da Netflix que estreou recentemente, chamada Stranger Things. Essa série se passa em novembro de 1983, ou seja, pós Star Wars Episódio 6, e conta a história de 4 garotos que são completamente nerds e jogam RPG, enfim, e um deles some misteriosamente devido a uns acontecimentos numa usina de energia que tem perto da cidade deles, e eles, ao saírem para procurar o amigo, encontram a menina Eleven, que é um experimento de laboratório, desse laboratório que funciona nessa usina. Então desenvolvem-se 3 linhas de história: a dos garotos, a dos adolescentes e a dos adultos. Essa história toda foi criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer, que são mundialmente desconhecidos, assim, ninguém tinha ouvido falar deles até então. Eles tinham feito um outro filme que teve uma repercussão muito baixa, nunca nem tinha ouvido falar, e aí fizeram essa série fantástica, escreveram e dirigiram vários episódios e mandaram muito bem. A história é uma grande homenagem aos filmes de mistério e aventura dos anos 80, protagonizados por crianças. A gente tem aí uma mistura de pelo menos ET com Goonies e O Voo do Navegador. Quem assistia cinema em casa nos anos 90 tá ligado que filme é esse, que eu sei. Além de fazer várias referências à cultura geek e cultura pop dos anos 80, muito bem. Destaque aí para X-Men e Star Wars, que são várias vezes referenciados ao longo da série pelos garotos, o que é muito legal de se ver. Sem falar também toda a questão meio terror, meio suspense, né, do monstro que se cria, que parece muito as histórias do Stephen King, que também tiveram várias adaptações dos anos 80 aí, o que deixa a série com uma cara bem familiar. Mas o grande destaque para mim dessa série é a produção, pois parece mesmo que eles encontraram uma fita cassete antiga dos anos 80. Eu acho que o fato deles se passar numa cidadezinha menor ajudou muito a construir essa ambientação retrô, o que facilita na imersão na década de 80 que você tem ao assistir essa série. Para falar das atuações, eu vou dividir entre as linhas de história que acontecem, né? Começando pelos garotos. Todos eles estão muito bem. O responsável pelo casting dos atores mandou muito, cara. Os garotos são muito talentosos. É claro que são atores mirins e ninguém ali vai ganhar um Oscar pelas atuações dessa série, mas ao mesmo tempo ficou muito parecido com o tipo de atuação infantil que a gente tinha nos anos 80. Eu queria comentar especialmente a menininha que faz a Eleven, a Millie Bobby Brown. A história dela é mais pesada dramaticamente e ela precisa depositar uma carga emocional em várias cenas que eu acho que infelizmente ela ainda não tem a capacidade de fazer. Eu acho que o que ela conseguiu trazer é muito bom e merece ser reconhecido o talento dessa garota, mas eu acho que as partes mais fracas da história eram justamente quando tinha essa carga emocional mais forte em cima dela. Os adolescentes são um pouquinho melhores, é claro que eles já são mais velhos, mas eu acho que eles conseguiram acertar a mão bonito assim com esses garotos, principalmente a Natalia Dyer e o Charlie Heaton. Ele me lembrou muito fisicamente também alguns atores daquela época, o que mais uma vez ajuda na imersão e na nostalgia dos anos 80. Já os adultos, a gente tem a Winona Ryder como a mãe do garotinho que some. Ela também, assim como a garotinha Eleven, tem uma carga emocional muito pesada, porque o filho tá desaparecido, ela fica desesperada e ela consegue sim trazer a carga emocional necessária para esse papel de uma maneira muito interessante. Como o nome da série já diz, Stranger Things, ou seja, coisas estranhas, vão acontecendo e começam a acontecer quase que exclusivamente com ela, né? Então quando ela conta essas coisas pro filho ou pro policial, interpretado pelo David Harbour, ela precisa passar esse senso de que, cara, o que eu quero te contar é completamente maluco, eu sei que você não vai acreditar em mim, mas isso não importa e eu preciso fazer aquilo que eu acredito que é o certo de se fazer. O policial também tem uma carga emocional bastante pesada, porque ele tem um trauma com a filha e também tá muito bem no papel. O outro destaque dos adultos ficou com Matthew Modine, que faz o cientista-chefe que tá encabeçando todos os experimentos naquele laboratório, cuja menina Eleven chama de Papa, e seria o vilão dessa história. Ele é aquele tipo de vilão sereno, que não dá medo à sua presença, mas o que esse cara é capaz de fazer e o seu histórico trazem o terror pro personagem. Galera, antes das minhas considerações finais, eu vou falar alguns pequenos spoilers aqui pra quem já viu a série e tá querendo comentar alguma coisa. Então eu vou deixar aqui o tempo de quando eu falo as minhas considerações finais. Se você quiser pular, pode clicar aqui ou avançar direto pra lá. Agora vamos para alguns spoilers, galera. Primeiro, o final dessa temporada. O que aconteceu com a pequena Eleven? Eu acho que na hora que ela desintegra o monstro ali, no final, como se fosse a Fênix do X-Men, abre-se um portal e ela vai pro mundo invertido de novo, onde o policial acaba encontrando ela antes de voltar, e então ele deixa aquela comida ali, porque ele sabe que ela tá lá, porque ele salvou ela e
ela está viva. Isso, claro que é coisa da minha cabeça, então eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam que realmente aconteceu com ela. Uma das coisas que eu queria comentar também são os flashbacks. Eles usaram aquele recurso quase que igual ao do Procurando Dory, pra quem viu, onde uma imagem ou uma situação remete ao passado e a gente volta pra visão daquele personagem, vendo isso acontecer com ele de uma maneira semelhante, ou enfim. Eu não gostei dos flashbacks do último episódio, principalmente os do policial. Achei que foi muito forçado, foi um paralelo meio que desnecessário, que se tivesse sido diluído ao longo dos outros episódios, talvez teria ficado mais leve. Os da menina também, às vezes, eram longos demais, e eu achei muitas vezes desnecessários e repetitivos. E a última coisa que eu queria comentar de spoiler é com relação ao desfecho da história dos adolescentes, né, que ficou meio jogado, eu achei. Foi quase que sem propósito. Foi muito legal ver eles armando aquelas armadilhas pro monstro, fazendo mais uma referência aos filmes do John Hughes da década de 80, né, ou do começo dos anos 90, com aquelas armadilhas, aqueles barbantes, aquelas coisas meio caseiras. Mas eu achei um pouco sem propósito e quase que inútil, assim, porque o monstro seguiu viagem, continuou atacando e nada derrubava esse maldito monstro. Bom, vamos voltar agora para as minhas considerações finais sem spoilers. Essa série faz muito bem o papel de relembrar como eram os filmes dos anos 80, ao ponto de parecer que você tá vendo um clássico da sessão da tarde que você nunca tinha visto. Ela não é uma série inovadora, não traz nenhuma sequência muito marcante, seja de jogo de câmera, de tecnologia, de ação, mas a sua inovação estaria na maneira de retratar uma década passada com fidelidade, né? Não só de cenário, como de sentimento, de espírito, né? Acho que ela fraqueja naquilo que os filmes dos anos 80 fraquejavam, e aquilo que ela poderia agregar com a tecnologia de hoje, que seria o CG, é aonde ela não manda muito bem e deixa um pouco a desejar, sim, nos seus efeitos especiais. Acho que esses irmãos Duffer agora vão ter uma carreira muito boa em Hollywood, seja no mundo de TV, Netflix, ou no cinema, se eles conseguirem transmitir essas boas ideias e bom senso de roteiro e direção para um longa-metragem, caso pinte a oportunidade. Vamos ficar de olho. Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Se você gostou, clica aqui na minha cara para se inscrever. Deixa seus comentários o que você achou da série, se você tá curioso para assistir ou não, aqui embaixo. Desse lado aqui eu vou deixar o nosso vídeo mais recente, que a gente comentou sobre alguns clássicos dos anos 80, onde a gente falou muito também sobre a década. E desse lado aqui eu vou deixar o nosso review de Aliança do Crime, que tem no seu elenco o David Harbour, e também é um filme muito interessante do ano passado. Galera, valeu, um abraço para vocês, falou e até a próxima.